assunto do nosso podcast de hoje é sobre autismo, mas sobre a visão da mãe. Olá, meu exército, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para mais um episódio do Entre Mães, o seu podcast favorito, aquele que a gente conta tudo sobre a maternidade. O episódio de hoje tá tão incrível, já mexeu comigo antes mesmo de eu gravar. Só ali fazendo o roteiro e vocês vão amar e já vai entender o porquê. Fica aqui comigo, tá? Mas antes quero agradecer a participação de vocês aqui no YouTube, lá no Instagram do podcast, no meu Instagram. Nós estamos adorando isso. E já quero aproveitar e deixar um recadinho, ative aqui as notificações do YouTube e já se inscreva no nosso canal, porque assim o YouTube vai entregar o conteúdo para você em primeira mão. Toda semana tem um episódio novo. E se você fizer isso, se você se inscrever no canal, ele já entrega para você como prioridade. Olha que maravilhoso. E já aproveita, nos siga também lá nas redes sociais, no meu Instagram, o Instagram do podcast, porque assim você acompanha todos os bastidores. É muito legal fazer isso, né? Então, eu conto com vocês. E claro, esse episódio está acontecendo graças às nossas patrocinadoras que estão sempre conosco e aqui fica o meu agradecimento. E o assunto do nosso podcast de hoje é sobre autismo, mas sobre a visão da mãe. Esse episódio é para você, mamãe atípica, que talvez esteja sobrecarregada física ou mentalmente. Você que assume boa parte de si, toda a responsabilidade do tratamento. É para você que se vê sem apoio, sem compreensão, que sente que muitas vezes está sozinha. Você que enfrenta os olhares de julgamento na recepção dos consultórios, na fila do mercado, na festinha da escola. Você, mamãe, que está sempre preocupada com o futuro. O que vai acontecer depois de mim? Esse episódio é para você, para que você não se sinta mais sozinha. Você provavelmente já se sentiu exausta, perdida, sem saber se está fazendo tudo certo como mãe. Hoje, duas mulheres incríveis vão abrir o coração sobre o que ninguém vê por trás da maternidade atípica. E o que elas têm para contar hoje, você não vai ouvir em qualquer lugar. Eu quero dar boas-vindas a Angélica Calil e Neia Araújo. Vamos falar, gente, com essas super mães que estão aqui do meu lado hoje. Meninas, eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Como eu disse aqui na introdução, meu coração já ficou super alegre e emotivo para falar desse assunto. Porque, meu exército, vocês que estão aí assistindo, mãe atípica ou não, prestem muita atenção nessas histórias, porque se nós mães típicas já temos nossos medos, nossas inseguranças, vocês imaginam a mãe atípica. Essa visão que eu quero passar para vocês hoje é a visão do autismo sob o olhar da mãe. O que elas passam? Qual é a dificuldade? Como que elas enfrentam isso sem se posicionar como vítimas? E essas duas mulheres aqui têm uma história extraordinária, incrível, de revolução. Essas crianças entraram na vida de vocês, não é por acaso. Vocês vão contar isso aqui pra gente. Então, sejam muito bem-vindas, Angélica e Neia. Comece se apresentando, Angélica. Ai, obrigada, Thalita. Eu queria agradecer pelo convite. Eu tô muito feliz. Eu acredito muito que quando a gente, como eu disse pra você, ouve a história de outra pessoa, a gente sempre acrescenta um pouco e transforma, né? Com certeza. Então, meu nome é Angélica, eu sou casada há 21 anos, eu tenho 3 filhos, o Gabriel de 20 anos, a Giovana de 14 e o Gustavinho, né, que é o meu caçulinha de 6 anos, que é autista não verbal, nível 3 de suporte, né? Antes do Gustavo, eu era professora, eu dava aulas, eu era coordenadora pedagógica e hoje em dia eu trabalho em home office, escrevendo para editoras, né, de fora, mandando, né? E também dou alguns cursos, algumas palestras para falar sobre deficiências múltiplas, autismo, inclusão. Tá, e essa mudança de profissão foi por quê? Foi por conta da mudança de vida que o Gustavo trouxe para nós. Tá entendendo, gente? Tá entendendo, né? Isso, foi isso. Neia, se apresente aqui para os nossos seguidores. Pessoal, eu sou a Neia, mãe atípica do Joaquim. O Joaquim tem 9 anos. Sou mãe da Maria Flor. A Maria Flor tem 6 anos. Sou casada há 22 anos com um pai maravilhoso, com o Denis. E a minha profissão, eu sou esteticista, né? Mas depois, com a vinda do Joaquim, agora a gente tem uma loja de autismo, onde a gente atende a todo o Brasil, com vários produtos falando sobre o autismo, né? Devido ao diagnóstico do Joaquim. Então, a gente teve essa mudança que foi para melhor, que hoje eu entendo melhor sobre o autismo, tenho muitas trocas de experiência com muitas mães e isso nos enche de muita alegria.
Perfeito. Gente, a gente começa a entender depois de um tempo por que as coisas acontecem na nossa vida, né? Sim, Nós estávamos falando aqui, nada acontece por acaso. Sim. E olha como vocês deram um passo importante em direção a esta causa, né? Tanta mãe sem voz. E vocês hoje, não só nesse podcast, mas na revolução profissional na vida de vocês, estão fazendo com que mais famílias atípicas sejam melhor assessoradas, ouvidas, instruídas e direcionadas, né? Exato. Sim. Bom, eu acredito que até chegar em um diagnóstico não é fácil, porque acho que a mãe começa a perceber alguma coisa diferente. Então, para as mães que estão em casa, vamos contar um pouquinho da história de vocês? Começando pela Angélica, me conta como que você começou a perceber que o Gu tinha algo diferente? Quando que foi isso? Dá para perceber quando é bebezinho ou não? Me conta os primeiros sinais, como que é isso? Sim, foi assim, né? Apesar, né, dos meus outros filhos serem totalmente diferentes um do outro, mas os graus de desenvolvimento dos dois foram muito parecidos, né? O falar cedo, o andar cedo. Dos dois primeiros. Dos dois primeiros. O desenvolvimento dos dois foi muito parecido, né? E o Gustavo, eu notava que desde bebezinho, ele era assim, por exemplo, sentar. Ele era mais molinho, ele demorou bastante para sentar. Uma coisa que eu só fui descobrir depois, mas o Gustavo, ele chorava muito. E ele, tipo, não estava com cólica, não estava com fome, ele chorava demais. O Gustavo, ele nunca teve uma rotina de sono. Até hoje, né, ele fica acordado de madrugada, ele acorda várias vezes, então desde bebezinho eu pensava, nossa, ele tá alimentado, ele não está com dor e ele não dorme, né, então assim, foram as primeiras coisas. Conforme ele foi crescendo, aí eu fui reparando, e veio o atraso da fala, né. Com um aninho, por exemplo, o Gustavo batia palma, a gente chamava, ele olhava, então ele imitava, ele mandava beijo, e ele foi perdendo, né, foi tendo uma regressão de algumas habilidades que ele já tinha adquirido. Isso é normal? Normal. Para isso, o espectro. Tem alguns picos, né, que nem agora esse ano, no fim do ano, ele faz 7 anos, e geralmente aos 7 anos pode ter também esse pico, né, de perder algumas habilidades, né. Então, aconteceu isso, a gente ia notando isso. Desde bebezinho, eu notava, eu falo assim, que a primeira crise que o Gustavo teve, sem eu nem imaginar que era uma crise, ele tinha uns 9 meses, mais ou menos, foi um sábado, tava tudo bem, e de repente ele começou a chorar incessantemente, e a gente olhava se algum bichinho tinha picado, tudo, né? E ele chorava, eu falei, gente, vou levá-lo ao hospital, né? Tem alguma coisa, né? E cheguei lá no hospital com ele, bebezinho, ele já começou assim, olhar para as luzes, ficou quietinho. Aí quando a médica finalmente chamou para atendê-la, ela falou para mim, nossa, eu acho, mãe, que ele queria passear. Eu acho, é seu primeiro filho? Eu falei, não, é o terceiro. Ela falou assim, eu acho que ele queria passear, porque ele não tem nada. Então hoje eu entendo que aquela foi a primeira crise do Gustavo. Alguma coisa naquele momento, Sim. Com meses, o desregulou, e foi a primeira crise. Foram assim, horas de choro sem parar, e aí do nada a gente chegou lá, desligou, e já começou a rir, olhar para todo mundo, sorrir, sabe? Porque o autista, ele tem sensibilidade a determinadas situações. Sim. Nem todos vão ser iguais, né, meninas? Não. Então é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Muito. E como foi pra você, Neia? Para mim, porque como o Joaquim, ele foi feito, né, foi fertilização in vitro, então o Joaquim nasceu prematuro. Então, como ele nasceu prematuro, ele ficou dias internado. De quantas semanas? De 32 semanas. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Então, assim, a gente ficou dias internado. Então, dali, ele teve acompanhamento com o neuro, né? E foi ali que a gente começou a perceber. Como eu tenho uma irmã que nós tivemos juntas praticamente, deu ali diferença da minha sobrinha para o Joaquim de 4 meses, então eu comecei a fazer a comparação, né? No falar, no andar, agitação, né? O Joaquim, ele era bem nervoso, sabe? Assim, principalmente na hora que a gente ia para a igreja, acho que devido ao barulho. Então, assim, todas as vezes, né, ele tinha uma crise, chegava na frente da igreja, ele não queria entrar. E como tinha as consultas com o neuro, né, eu comecei a questionar isso com ele. Ele, não, mãe, não é, porque você tem que ter paciência, né, porque Coração criança da é assim mãe, mesmo. né? Fica aflito, né, gente? Não é? E aí começou a bater a cabeça, eu falei, gente, não é normal, uma criança começou a bater a cabeça. Ele já tinha quantos aninhos? Uns 8 meses, 9 8 meses, meses? bem bebê. O Joaquim foi bem recente mesmo. Eu acho que foi minha irmã me ajudou, por conta que a gente comparava com a minha sobrinha. Sim. Mesmo, né? Teve uma comparação boa, né, ali, Boa. né? Pra dar um Então, norte. assim, e ela sempre comigo, né? E a gente via aquilo, né? E aí eu comecei a questionar isso com ele, né?
E aí ele falou pra mim, né, tenha paciência. Eu falei, doutor, mais paciência, ele é o sonho da minha vida. Fiquei 12 anos 12 anos ter. tentando, meu exército. Não é? Gente, eu fiz vários tratamentos, eu fiz, eu tinha endometriose, né, eu fiz a videolaparoscopia, o Denis fez também, Tudo que precisava, cirurgia, tudo né? que precisava. No último caso, a gente fez a fertilização e graças a Deus nós conseguimos na primeira vez. Então eu falo assim, ele era tudo o que eu queria. Eu comecei a ver, né? Aí teve uma época que nós fomos embora para o Paraná e lá me indicaram uma médica super boa, né, em Ponta Grossa, perto de Curitiba. E só que desde ali, mesmo quando o médico aqui falava, eu comecei a fazer terapia, porque eu falei, mal não vai fazer. Todos nós, né? Pra você. É bom, nele. Ah, nele. Comecei a fazer todas as terapias. Eu falei, vou colocar ele na TO, vou colocar ele na psicóloga. Olha que bom. E nós começamos a fazer aqui em Tupã as terapias no Joaquim. E elas falavam, elas também viam sinais nele, né? E a gente percebia. E eu voltava no doutor, ele falou, calma, ele é muito novinho, até porque a medicação, né, Angélica, não pode dar tão novinho assim, né? E assim foi passando o tempo. Quando ele fez uns 2 anos e meio, que a gente estava morando em Ponta Grossa, perto de Ponta Grossa, nós levamos ele numa neuro muito boa lá. E as terapeutas lá do Paraná falavam também, né, ele tem um transtorno. E a gente percebia também. E só que aí medicação era muito novo, tinha que ser prescrito, né, Isso pelo ele já médico. tinha quantos? Já tinha 2 anos e 2 anos e pouquinho já. Porque aí a gente ficou um período aqui fazendo as terapias. Uhum. A gente nunca parou de fazer, mesmo que o médico falava que eu tinha que esperar. E aí lá no Paraná a médica falou, não, realmente ele é autista, né? Então no momento a gente ficou... Como foi? Como que é esse momento? Porque assim, eu acho que tem um lado bom de você receber o Sim. diagnóstico, como a gente estava falando aqui, porque Sim. a partir do diagnóstico, acho que não é uma sentença, Sim. é o seu norte para as terapias, Sim, porque o que eu vou exatamente. fazer então de agora em diante, né? Só que também tem, gente, acredito eu como mãe, aquele choque, aquele medo. Como foi para você nesse momento? A gente ficou bem seguro, né? Muito, principalmente na parte da medicação, assim, meu esposo não aceitava muito da medicação. Mas foi a melhor coisa que a gente fez, sabe? Porque foi os momentos, assim, que ele conseguia dormir melhor, né? Que ele toma Que bom. risperidona. Ajudou muito, assim, ele pra interagir com outras crianças, né? Ele não conseguia brincar numa praça, ele não conseguia entender uma brincadeira. Então, assim, ajudou muito, né? A parte também da escola, né? Então, assim, nesse sentido foi muito bom porque a gente achou os caminhos, né? Foi mais fácil. Foi mais fácil. Foi Foi, mais um fácil. alívio, Foi um então, alívio. assim, nesse sentido. Foi libertador. E para você, como que foi, Angélica? Pra mim foi assim, eu, na verdade, eu sentia que o Gustavo tinha algo, né, alguma coisa, eu só não sabia o quê, mas desde pequenininho eu chorava muito também, porque o Gustavo chorava, né, ele já assim, é temporão, né, então já não tava mais naquela rotina de criança pequena, tudo, né, e ele chorava o tempo todo, e eu, assim, foi uma mudança drástica de vida, né, eu vivia numa rotina, e o Gustavo sempre chorando, e eu chorava também, tudo. E eu sentia, eu falava pra minha mãe e pro meu marido que eu sentia que o Gustavo tinha alguma coisa. Falei com vários pediatras, assim, e o Gustavo tinha meses, né? E eu já questionava. E eu ouvi muito que, é porque o Gustavo é temporão, né? Fica com a avó. Minha mãe nunca ficou com os meus outros filhos, né? Porque ela trabalhava. E o Gu, ela já era aposentada, né? Então eu via muito assim, que é porque ele era temporão, ficava com a avó, por isso que não tava se desenvolvendo. Mas eu sentia, né? Aí eu trabalhava, né, numa editora, tudo, e eu comecei, assim, a pesquisar, fazer alguns testes em casa. Por exemplo, em um momento eu achei que o Gustavo tinha algum problema de audição. A mãe não se aguenta, gente. A mãe gente, não se aguenta. Não não, adianta, eu não é? sentia, Não, sabe? Eu ninguém aqui vai nos sentia. julgar, porque nós estamos Sim. entre mães. A gente não Sim. se aguenta, imagina, a Eu gente vai em sentia. busca mesmo. Eu comecei a fazer uns testes em casa, e em um momento eu achei que ele tinha problema de audição. Aí a gente fazia testes, ele ficava assim, por exemplo, vidrado assistindo um videozinho, uma musiquinha que ele gostava, né? Ele tava vidrado naquilo. Aí a gente pegava, batia assim até a panela do lado dele, ele não se mexia. Ele ficava vendo só aquilo. Eu falei, meu Deus, o Gustavo não ouve. Só que aí a gente pegava a musiquinha, colocava bem baixinho e levava no quarto. Ele levantava imediatamente e ia correndo pro quarto. A gente percebeu que ele ouvia o que ele queria ouvir. É o hiperfoco. Que bom. O hiperfoco. Então aí a gente já descartou surdez, né? Aí na editora onde eu trabalhava, eu comecei a pesquisar e colocar as características que eu enxergava no Google, tudo, né? E aí um dia eu coloquei da ponta dos pés, né? De andar na ponta dos pés. E a primeira coisa que apareceu foi autismo. Eu comecei a pesquisar. Eu lembro que na época eu peguei um teste que traduzi, que era em espanhol. Eu traduzi e eram 20 questões, né? E ainda falava, não fique apavorada se 1, 2, 5 Sim. der, né? E eu lembro que
porque aí minha marido, a gente respondeu esse teste e tipo de 20, na época o Gu com 1 aninho e pouco deu 12. Então eu falei, não, realmente, eu quero um encaminhamento, né? Como fica, assim, o coração da mãe nesse momento, assim? Então, Que você vai, porque assim, você já vai vendo sinais, como você Sim. disse, né? Já disse, 8 meses, já tinha muitos sinais. Mas como que fica o coração da mãe? Como que é a emoção, gente, assim, na hora? Passa medo, angústia? O que vive? Como vive essa mãe nesse sentido emocional? então, eu gostaria muito, a minha angústia era saber o que o Gustavo tinha, né? Eu queria muito ter certeza do que ele tinha. Quando eu recebi o diagnóstico, para mim já nem foi assim um choque, porque eu já mais Porque ou já menos viviam isso, né? Os eu- sinais em acho que vai busca, preparando né? a gente, já não mais vai? ou menos, né, sabia, né? Mas eu tinha assim muita ânsia em saber o que o Gustavo tinha para começar a ajudá-lo, né? Porque intervir precocemente é a melhor coisa, Faz né? muita diferença. Faz muita muita diferença diferença, para ajudar, né? Aí acabou que a gente conseguiu o diagnóstico, o Gustavo tinha 2 anos já, né? Parecido, né? Bem parecido. 2 aninhos, porque geralmente antes disso é bastante difícil, né? Sim. Hoje em dia tá evoluindo mais tudo, mas assim, em cidades grandes até consegue antes. Eu já vi um estudo de criança que com 9 meses já conseguiu o diagnóstico, o laudo. Mas geralmente é a partir dos 2 anos, né? Vocês falando aqui pra mim hoje, parece que é fácil, né? Parece assim que vocês estão tão seguras de si, né? Que estão fortes, decididas. Nossa, mas não, já peguei o diagnóstico e vamos pra cima, vamos resolver. Foi assim mesmo? Não. Eu acho que é a rotina viver isso, né? Porque antes eu não tinha noção. Eu achava que autismo era assim, a pessoa que não tinha vontade de socializar, que era mais quietinha. Era o que eu sabia do autismo. Eu achava que A era gente de pessoas fora não sabe mais nada. sabe retraídas, né? Então, assim, apesar da gente conversar, tá falando, é porque isso já é natural da nossa rotina, né? Mas é muito difícil. Foi o que eu te falei, toda noite eu sinto que na hora que eu vou dormir eu sinto que eu podia ter feito um pouco mais. Tem dias muito difíceis, né? O Gustavo, ele tem uma sensibilidade sensorial muito grande, então a mudança do tempo Nossa. desencadeia uma desencadeia. crise no Gustavo, sabe? Geralmente quando esfria o Gustavo desregula totalmente, ele é muito assim, ele tá o tempo todo em busca, ele quer pegar em tudo, ele quer sentir temperatura, cheiro, textura. Quando ele conhece uma pessoa diferente, por exemplo, se ele estivesse aqui agora, ele ia chegar em você, ele ia passar a mão na sua roupa, na sua pulseira, ele no seu cabelo, ele ia cheirar você, sabe? Então Tem são que sentir, situações que a gente vai passando no dia a dia, né? Pra nós é normal, mas as pessoas ainda estranham bastante, né? Eu tinha um professor de matemática que ia dar aula para minha filha na minha casa, né? E toda vez que ele chegava, eu tinha que pegar o Gustavo e levar para casa da minha mãe, porque o Gustavo queria muito cheirar ele o tempo todo. Vamos deixar você dar aula. E dava o cheirinho, e ele ficava assim constrangido. Porque é uma forma dele descobrir o mundo, né? A forma Exatamente. dele enxergar o mundo, Exatamente. né? O sensorial. Então, como a gente vive isso, né? A nossa rotina, parece que a gente tá tranquila, mas não, é bastante difícil. Eu ainda assim choro bastante, tem dias Sim. muito difíceis. A questão da escola mexe muito comigo, levar o Gustavo e às vezes dali 5 minutos elas ligarem para buscar, né? Porque ele desregulou alguma coisa e ele entra assim, em crise. Chorando, e aí eu chego lá para buscá-lo, ele tá daquele jeito, né? Chorando muito, num descontrole. Ele não conseguir, por ele ser não verbal, o Gustavo não fala uma palavra sequer, ele só balbucia, né? Só faz barulho. Então é muito difícil dele se comunicar, sabe? Ao longo dos anos, a gente entendeu, já aprendeu muita coisa já, né? O que ele tá sentindo, o que ele quer, tudo, né? Eu, minha mãe, minha avó, minha sogra, até as professoras, terapeutas que convivem com ele, já aprenderam muita coisa, né, do que ele quer dizer, mas tem muita coisa que a gente ainda não consegue. E aí dá aquela, né, então de ver o Gustavo, quando ele tá em crise, eu fico em crise também. Eu sempre depois, assim, quando passa, né, enquanto ele tá na crise, eu tô lá ajudando ele e tudo, mas quando passa, ele tá bem, ele levanta e vai brincar e eu fico lá chorando horas e horas, porque é muito difícil. É, meu exército. Do que mesmo que a gente tá reclamando? Não é verdade? Você se considera forte, né? Até que sim, mas tem um momento, né, Angélica? Eu falo assim, Pode falar mais pertinho. muitas pessoas me veem, toda a minha família mesmo, né? Meu pai fala, você é muito forte.
sabe? Deus te deu muita paciência, porque eu falo assim, sabe, Thalita? Que antes do amor, tem que ter a paciência. Porque a mãe, a gente ama, é um amor Incrível. sem explicação. Só Deus para explicar. Antes do amor, tem que ter a paciência. Muita paciência. Muita porque paciência. se a gente perde a paciência no cotidiano do dia a dia, Sim. uma criança que tá ali, que tem uma habilidade de aprendizado muito mais fácil, de compreensão. Sim. E no Quando caso, a criança não tem isso. sim. E no caso do Joaquim, é mais a parte comportamental, a rigidez Conta dele, um pouquinho sabe? pra gente. A rigidez do Joaquim. Então, assim, o Joaquim é verbal, só que, assim, o comportamento dele, sabe? Quando a gente tá num lugar... Então, a gente percebe que em casa ele fica super bem. Mas quando a gente sai, se você perguntar pra ele se ele quer usar o abafador, ele fala que não. Só que a gente percebe, sabe? A gente tá num aniversário, aquela agitação, sabe? Qualquer coisa ele desregula. E aí ele entra em crise, né? Muitas vezes ele fica agressivo, ele me batendo, sabe? Só que, assim, os olhares das pessoas, sabe? Vocês sentem esse olhares de julgamento? Muito. Muito. Porque a gente fala assim, o que a gente pede um pouco é de empatia. Porque a empatia, ela gera o amor e o respeito. É só isso que a gente pede. Porque eu acredito que vocês devem ter uma vontade de colocar o filho numa caixinha. Sim. Eu que ouvindo a história me coloco no lugar, eu não tenho noção de como é essa dor, esse medo, essa angústia, mas a gente pode imaginar, não dá pra falar assim, eu sei como Sim. é, porque não sabe, é só quem passa. Sim. E eu acho que a vontade é colocar esse filho numa caixinha, se pudesse colocava, porque você sabe como lidar com o Joaquim, você sabe como lidar com o Gu, você sabe identificar quando ele vai se desregular, como acalmar, você sabe tudo. Então a vontade seria essa, mas a gente não pode, porque daí seria prejudicar esse filho. Sim. E quando a gente fala que não dá pra fazer isso, então a gente, né, dentro do possível, vai mandar o filho pra escola, Sim. vai sair com o filho pra uma Com festinha, certeza. vai ir com ele pra igreja. Mas vocês acham que nós, né, eu me incluo nisso, porque como eu disse, eu também tinha uma visão completamente diferente, né? Sim. Comecei a estudar a fundo, Sim. porque essa dor, meu exército, não é nossa. Sim. Então é triste isso, porque não é uma dor da sociedade, é uma dor da família atípica, é uma dor da mãe que tá passando. Então nós, como sociedade, como nós podemos contribuir em relação a isso? A Neia falou da empatia, porque empatia, eu acho que deixa... Talvez você está num lugar, nossa, aquela família acolhe, aquela escola acolhe, aquela escola pode não saber muito do autismo, mas ela entende melhor. Sim. Meu filho vai Sim. ser acolhido, porque, gente, os últimos estudos mostraram que uma a cada 36 crianças Isso, no mundo. no mundo Isso, pode estar sim. no espectro autista. Isso. E, se a gente pensar nisso, então, numa escola pública que tem 40 alunos numa sala, Sim. toda sala Vai ter. mas nós estamos preparados para isso? Angélica, Então, meninas, me contem. Olha, eu falo assim, tem que estar. Eu acho assim que a pessoa pode não entender, não ser especialista em autismo, mas pelo menos a empatia. Empatia, né? Para tudo. Sim, porque assim, eu acho que daqui a um tempo, todos, ou vai ser pai de autista, ou avô de autista, Exatamente. ou ter um sobrinho autista, uma pessoa Sim. mais próxima. Mas eu falo que isso daí é pra aumentar o amor. Porque, gente, é uma pureza, né, Angélica? É um amor. O Joaquim, mesmo quando ele entra em crises, quando ele volta, gente, eu choro. É como se ele estivesse agradecendo. Mamãe, Sabe, obrigada mamãe, por ter desculpa. ficado comigo. É assim? Exato. Mamãe, É, desculpa, é bem assim. me perdoa. Eu te amo tanto. Ele fala? Mamãe, me abandona. Eu não sou um bom filho. Eu te amo tanto. Por que eu fiz isso com você? Ele fala isso. Muito. Ele pede muita desculpa. Porque o momento que ele não tá em crise, é uma criança que fala, eu te amo o tempo todo. O meu pai, ele fala, nem um neto, eu nunca recebi tanto eu te amo. Então ele veio para mostrar, para trazer o amor, para nos juntar. Tudo que era meio separado, o Joaquim juntou. Os Uniu, bons, uniu. Os bons ficaram. E é Que isso lindo que isso. precisa, sabe? Sim. O acolhimento da família, sabe? Eu falo assim, eu acho que a Angélica também deve imaginar isso, acho que todos nós, né, pais atípicos, quando eu não estiver aqui, como vai ser? Essa acredito que Eu é falo- uma das maiores dores da Eu falo mãe. assim, Thalita, que eu quero morrer em paz.
Quando eu não estiver... Por isso que eu tento fazer tudo certo. A gente se cobra, né, Angélica, no final do dia, né, igual a Angélica citou aqui para nós. Mas, assim, eu quero deixar tudo certo. Por isso que eu tento encaminhar o Joaquim nas O terapeutas. que é o certo? As terapias, né? Igreja. Gente, um segredo para vocês. Sem Jesus, nada flui. Nada. Não importa a religião, mas tem que ter Jesus. Sim. Eu falo que é a coluna, né, que tem que ter para uma vida de uma criança típica é Jesus, a família. Isso é muito importante. Você também pensa isso, Angélica? Como que é? Como que vai ser depois, se eu não estiver aqui? Como que vai ser o futuro? Eu sempre fui bastante ansiosa, né? Sou ainda hoje, melhorei bastante, mas ainda falta muito, né? E preocupada, né? Eu sinto eu falo pro meu marido, eu tô com uma angústia, né? Desde quando o Gustavo nasceu, eu sempre tenho, né? Porque realmente uma mudança de vida, assim, e eu sempre gostei de me programar, deixar tudo certinho, sabe assim, agenda, amanhã vai ser assim, 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 deixava o dia todo programado, né? E aí vem o Gu pra falar assim, Então, não é exatamente, não é bem assim. exatamente. Eu também tudo no acredito lugar. muito, assim, num propósito, porque, assim, a gravidez do Gustavo era bastante improvável, né, como eu até contei pra vocês tudo, né, foi uma gravidez inesperada, bastante diferença dos outros, tudo, né, eu acho que foi realmente pra isso, pra gente aprender, tem que assim, eu falo assim, cada dia é diferente, cada momento é diferente, não tem como se programar, que agora eu trabalho em casa, né, então eu preciso sentar, preciso escrever, né, preciso ler o que eu tô fazendo, então às vezes eu deixo o Gustavo na escola, né, e falo, hoje eu vou sentar, vou fazer isso, aí ele não fica, né, e eu já, meu Deus, né, e tenho prazo, tenho pra fazer, então assim, tem que ter bastante paciência, né, como a Ney falou, e vontade a gente tem bastante, né? Em relação às terapias, eu penso assim, se é difícil para nós, né? Essa rotina que a gente tem, imagina para eles, né? O Gustavo começou a fazer terapia com 1 ano e 8 meses, né? Então, é muita coisa. É psicóloga, é terapeuta ocupacional, é fono, é fisioterapeuta, é muita coisa, né? Para eles, é bastante puxado. Ele sai da escolinha às 5 horas, às vezes emenda 2 terapias, chega em casa às 7h30, né? Então, é muito difícil, né? E quando eles passam por uma crise, né? É muito difícil para eles são assim muito pequenos, eu acho que para viver, o cérebro deles é assim, não para, né? É aquela intensidade o tempo todo, tudo muito intenso, né? Então eu fico assim, também com essa agonia de ver ele tão pequeno, passando por tudo isso, né? Eu falo assim que não somos nós, né? Eu ouço muito, você é forte, você é guerreiro, eu acho que eles que são, sabe? mais, né? Eles que passam essa força, né? Para aguentar tudo isso, é onde dá, assim, aquela força, né? Porque às vezes, realmente, a gente é humano, né? Às vezes eu também fico desanimada, fico triste, Qual que é o maior né? desafio? O maior Pra você desafio, como mãe? eu acho assim, olha, como mãe é muito amplo, né? Mas um objetivo, um desafio que eu tenho é realmente ver o Gustavo. Eu falo assim, né? O Gustavo, ele não precisa, por exemplo, aprender a ler, escrever, não é essa a minha preocupação, essa parte pedagógica, mas o maior desafio para mim é ver o Gustavo bem, feliz, né? Porque ele tem um sorriso tão lindo, um sorriso tão eles são lindos, sincero, né? sabe? Ele tem um sorriso muito sincero, ele é assim, bem expressivo, sabe? Então eu quero ver esse sorriso do Gustavo, quero ver o Gustavo feliz, se sentir feliz, né? E é claro que um desafio, um desejo é que ele se desenvolva, ainda que ele não desenvolva a fala, que assim é um sonho para nós, né? É um sonho mesmo. Você disse uma coisa pra mim na nossa conversa antes que eu fiquei emocionada, assim. Fala, Thalita, a gente às vezes vê ele balbuciando, porque ele é não verbal, e aí o coraçãozinho dela fica, será que eu vou ouvir mamãe? Sim, será sim. que... Isso é muito assim, bom. o máximo que eu já ouvi foi um man, né? Aquela tentativa, geralmente quando geralmente quando ele porque assim, ele é muito dependente de mim, né? Ele tem assim uma relação assim, eu não consigo fazer quase nada, tem dia que pra eu tomar um banho é uma guerra, porque ele tem hora que quando ele tá assim, ele só quer a mim mesmo, né? Eu fico muito apegada, e como eu resolvi, né? Eu tive meu marido, minha mãe, eu tenho uma rede de apoio, né? Então, como eu decidi parar de trabalhar fora, né? Então, aí, isso fez ele ficar mais apegado ainda, né? Mãezinha, né, gente? Então, geralmente, quando aperta pra ele alguma coisa, quando ele não quer ficar na escola, mama, aí sai um mamã, né? Uma vez também, a gente tem até um videozinho, ele tava assim, brincando no ombro do meu marido na chácara, e ele falou, pá,
pá, né? Soltou Ai, um pá, né? E teve, assim, há umas 2 semanas atrás, brincando com ele, e meu marido, a gente tava conversando, ele chegava e a gente, oi, falava pra ele, oi, Gu, oi, Gu. Aí ele olhou assim, oi, e aí meu marido, a gente ficou assim, em choque, saiu um oi. A gente ficou parado, assim, meu Deus. E isso é uma vitória, Nossa, assim, né? muito. Aí depois eu ficava o tempo todo, Gabriel, Giovana, pros meus filhos, fala oi pro Gustavo, fala oi, vamos tentar o oi. Falei pras terapeutas, né, vamos tentar o oi desenvolver, mas também falou oi naquele momento, depois já não saiu mais. deles, né? E pra você, né? Eu também estou emocionada. Qual que é o seu gente. maior desafio sendo mãe do Joaquim? Olha, é que a Pode- gente já tem pode- muita vantagem, sabe? Porque o Joaquim não escreve, né? Então, assim, é o sonho da gente, do pai dele, né? Então, a gente faz isso o momento todo. São, fora as terapias ainda, a gente colocou uma professora particular em casa para ajudar ele, né? Porque às vezes na escola é pouco tempo, porque a escola do Joaquim é integral. Só que ele não consegue ficar até o final por conta das terapias, né? E assim, para sair um pouco fora da terapia também, a gente colocou ele também na natação, que ele ama natação. E então, assim, o nosso sonho mesmo, o desafio que a gente busca cada dia é ele escrever, sabe? Isso daí é uma coisa que a gente pede muito para Deus. Mas que seja a vontade de Deus, né? Porque ele é uma pessoa maravilhosa, um filho super amoroso, gente, super, super. O importante O já está aí, importante né? é o Claro. amor, é que ele é demais, sabe? Ele, igual eu falei agora pra vocês, ele uniu tudo que precisava, ele colocou tudo no lugar. Teve um propósito, Tudo. né? Por isso que eu falo assim que o símbolo do autismo é o quebra-cabeça, né? E isso que ele fez, ele juntou tudo que precisava. Perfeito. Os dois vão para a escola. Como que é essa relação com outras mães? Há esse julgamento? Mesmo, como eu disse, está ficando mais comum, né? Toda a escola provavelmente tem os alunos com autismo Sim. e outras também alterações. Mas como que é a relação com outras mães? Tem reclamações? Tem aquela mãe que não entende? Que, seu filho tá isso, seu filho tá aquilo. Vocês passam por isso? Olha, é assim, né? É muito, né? Eu acredito que cada mãe tem uma experiência, né? No caso do Gustavo, é o 3º ano que ele tá na escolinha, né? E o ano passado ele ficou retido no pré-2. Esse ano seria a idade para ele ir para a 1ª série, mas não tem condições, né? Sim. Então o Gustavo tá novamente no pré-2, e assim, né, foi o que eu falei, o Gustavo ele já é uma criança alta, né, então agora ficou mais ou menos, já é uma criança maior, né, então meu marido e eu, nós que temos assim nós ficamos apreensivos, né, dos outros pais verem uma criança maior na sala, né, às vezes pode chegar para levar ou buscar e o Gu tá lá chorando, num descontrole, né, mas assim, na escola eu nunca passei, fui muito bem acolhida, nos outros 2 anos, né, que o Gu permaneceu numa mesma turma 2 aninhos, era uma turma muito pequenininha, de 7 alunos com o Gu, então as mães eram muito unidas e assim Ai, me que acolheram bastante, e na escola do Gu a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem legal, elas falam muito, o período, o Gu estuda no período da tarde, que é um período bem menor, né, o da manhã é bem maior, né. Então elas conseguiram desenvolver um trabalho bem legal. Todas as crianças, mesmo das outras salas, conhecem o Gu. Às vezes eu vou buscar o Gu, né, e ele sai gritando, não sei o quê. Aí teve um dia que uma avó foi buscar uma criança de uma outra turminha sem ser do Gu, e o Gu saiu gritando assim, ela deu uma olhada, aí a criança falou assim, vó, é o Gu, ele tem autismo, explicando pra Olha, que avó, né? bonitinho. Então, assim, eu fui muito bem acolhida pelas mães. Esse ano, né, nós que temos essa apreensão do Gu ser uma criança já de um tamanho maior, idade maior que as outras, mas assim, por ser esse ano é uma turma maior, então já não tive tanto contato, mas também fui bem acolhida, e aí todo ano, no dia 2 de abril, que é o dia da conscientização, né, eu conversei na escola e todo ano a gente faz alguma coisinha, né, Perfeito. faz uma ação, então no primeiro ano a Neia que fez pra mim, ela desenvolveu a arte, a gente fez umas balinhas, A Neia que fez. conscientização é fundamental. É fundamental. A Porque gente como levou, vocês disseram, é uma síndrome, né, um transtorno oculto. isso, Não está estampado. é. Então, pai e mãe está sempre muito preocupado. Aonde Sempre, meu filho vai? sempre, Será que ele vai ser sim, bem acolhido? sempre, Como que sim. vão tratar meu filho? E eu acho que foi pensando nisso que a Neia, ela tem a loja. Isso. E você me falou do crachá. Isso. Conta pra gente, porque isso Isso. acho que vem a casar com o que a Angélica tá falando, porque que bom seria, né, pensando eu aqui como mãe, se tivesse estampado aqui, ó, meu filho ele tem isso, então isso vai gerar mais empatia, talvez, a pessoa vai olhar e vai falar,
não é que ele é mal educado. Isso. Não é que ele está sendo Sim. mimado. Ele está em crise. Então, essa identificação gera mais empatia, não gera? Sim, com certeza. Me conta, porque acho que daí que certeza. surgiu a ideia do Sim, crachá, da loja. Conta um sim. pouquinho pra gente. Eu falei assim, começou pelo adesivo do carro. Quando eu vi a Angélica. A gente nem se conhece. Conta, gente, conta essa história. Eu encontrei a Angélica na terapia. E aí vi o adesivo dela lindo, né? No pneu do carro atrás, né? E ficou muito bacana. E aí foi onde eu comecei em busca. Eu falei, o que eu poderia fazer? Aí eu comecei a fazer os adesivos do carro, porque eu falo assim que o adesivo, às vezes a mãe para num posto de gasolina, por exemplo. Então tá ali o símbolo do autista, por isso que eu falo pros pais, muitos pais não gostam, porque eles falam que vai rotular a criança, né? Eu falo, pensava assim, né? mas conhecendo a história de vocês, estou enxergando esse outro lado. Não, Sim. não é rótulo. Não é rótulo. É muito importante porque é tudo muito novo. Sim. Tá tudo muito perdido, às vezes até os médicos mesmo, Sim, né? sim. Então eu falo tudo muito novo. Então é muito importante. Vamos supor, a mãe para no posto de gasolina. A criança tá em crise, a criança não quer esperar. Então, se não tem nada ali para identificar, vai achar como uma birra. Ali tem uma criança mal educada, né? Aí vê que a mãe não bate, né? Porque às vezes as pessoas querem que chama atenção, né? E a mãe tá com aquela paciência. Se a pessoa vê ali o adesivo do carro, vai falar, opa, ali tem uma criança especial. Perfeito. Então isso é muito importante. Isso deveria ser o nosso natural, na verdade, né? Ter sim. empatia independente de transtorno Exato. algum. Transtorno, mas com não certeza. somos, né, gente? Não dá pra gente fantasiar e nem romantizar isso. Não, Não, somos uma não. sociedade, estamos longe disso, longe. Longe. Então, nossa, esse assunto da identificação é primordial. É Eu muito já importante. tive, né, convivi com algumas crianças, já tive presente lá na clínica. E uma das mães que era minha cliente tinha uma criança com autismo. E a criança ficou comigo pra mãe fazer uma pesagem com a Nutri e tal. E a criança ficou numa boa. Eu dei papel, ela brincou, deveria ser nível 1, esporte. Brincou, pintou, foi normal. Eu via que tinha, de repente, alguma coisa que ela falava um pouco mais, mas assim, nada. Quando a mãe viu que essa criança estava comigo na sala, ela já entrou rapidamente mais apavorada e preocupada. Falou assim, ai, Thalita, me desculpa, ela deu trabalho, porque ela tem autismo e tal. Eu falei, não, nossa, nem me passou pela cabeça que teria isso. E daí a mãe foi embora, me pedindo desculpa e tal. Eu falei, não, mas fica tranquila, né? Foi muito de boa ficar com a sua filha. Depois eu fiquei pensando, nossa, ela não precisaria ter falado, porque tão normal, né? Talvez ela tá colocando um rótulo na filha dela. Justamente essa visão que eu tinha, que não precisaria ser falado. Mas conhecendo a história, conhecendo o autismo um pouco mais a fundo, entendendo que há sim os momentos de crise, o falar é justamente isso. É preparar, de repente, aquela pessoa que está ali, não é rotular, mas é a preocupação de estar causando um inconveniente, alguma coisa. Eu acho que vocês estão o tempo todo em estado de alerta. Sim. O Joaquim, ele mesmo fala. Porque a gente vai chega numa praça, então, no momento que ele fica desorganizado, então, assim, ele já avisa. Ele chega na praça e ele fala assim, mamãe, fala pra ele que eu sou autista, conversa com aquela mamãe, fala que eu sou autista. Então, eu já peguei esse hábito de chegar nos lugares, porque eu acho que eu vou ficar mais à vontade. Exatamente. E a Hoje mãe, eu entendo isso. né, e a mãe, ela vai ver o que ela pode fazer, de repente, porque o Joaquim, ele é muito, assim, amoroso, ele gosta de interagir, ele gosta de brincar, e se ele percebe que a criança não brinca com ele já fica mal, aí é ali onde começa. Ele usa o crachá? Ele usa. Na verdade, a gente usa muito camiseta. Ah, camiseta. Muito. A gente estampa a camiseta, a gente faz caneca, tudo onde a gente vai, a gente estampa, a gente faz tudo. Já vamos deixar que aqui ajuda o arroba, muito. né, produção? A gente já deixa aqui o arroba da loja, isso alma mesmo, colorida. gente. A gente envia pro Brasil todo, igual o kit do crachá mesmo, a gente nem cobra frete, é frete grátis para todo o Brasil. Só que a gente não faz só do autismo, né? Todas as deficiências ocultas, porque tem a fibromialgia, tem o TDAH, Perfeito. né? Tem a síndrome de Down, enfim. Então, assim, onde a gente vai, o Joaquim já costumou falar, né? Eu sou autista. Aí até mesmo quando ele tá em crise, quando ele volta, ele fala, desculpa, eu sou autista, eu tô bem. Ai, Então, que assim, bonitinho. eu acho muito importante também os pais explicar isso pra criança, sabe? Sim, porque Isso é muito importante. É um nível de independência pra ele, Sim. onde ele for, autonomia, Sim. vamos dizer assim. Porque eu falo assim, o prefeito chega num lugar e não se apresenta. Exatamente, deixa o Eu Joaquim sou se o prefeito apresentar. tal. Então o Joaquim fala, Joaquim, você também é importante. Você é importante, você é especial. Porque eu falo, Deus só dá filhos especiais para pais Pra especiais. Gente, olha a importância de vocês na vida dos seus filhos. Não tô falando isso pra ser um peso, não.
É para Não ser é um realmente peso. uma virtude. Eu falo, Porque não o é quanto- provação, gente, é uma Não. missão. O quanto vocês hoje estão dando aqui uma lição pra gente, pra todas nós mães típicas e mães atípicas, do como a gente pode passar por algo que, de repente, vocês de fora, antes de ter as crianças, pensaria assim, jamais eu aguentaria isso. Exato. Não, mas nossa, acho que eu não aguentaria. Eu não sei como eu seria passando por isso. E olha Sim. vocês passando por isso, Sim. não sendo fácil, sendo desafiador, mas vocês dando a volta por cima, trocou de profissão, vou ficar em casa, vou ter Sim. mais tempo com meu filho, vou estar ali para o meu filho, para o que ele precisar. Como eu disse, é a mãe que carrega, É a na mãe. maioria das vezes, gente, é a mãe É que a mãe. carrega isso. Eu não sei se eu devo falar sobre carga, mas a responsabilidade de Aham. direcionar tratamento, Sim. de acolhimento, de estar ali, de ser o suporte, Os horários, né? de tudo. Né? tudo. E aí você vai, deixa a sua Sim. profissão, vou criar um site, vou ajudar outras mães, vamos trazer identificação, vamos trazer esse movimento. Então isso é muito bonito. Jesus com certeza escolhe as pessoas certas. Escolhe. Mas tem mães que estão em casa hoje assistindo a gente e com certeza não está conseguindo sair da dor. Está presa na dor, na angústia, no sofrimento, pensando o que vai ser quando ela não estiver mais aqui, ou o que ela pode fazer para o filho dela, se sentindo cada vez mais insuficiente. Tem mães nos assistindo, meninas, carregando uma dor muito grande, que está prendendo elas e prendendo os próprios filhos, né? Porque sem querer a gente envolve. Se a gente tá bem, os filhos ficam bem. Se a gente não tá bem, os filhos também não estão bem. Como que a gente pode ajudar essa mãe? O que a gente pode falar para essa mãe que tá sofrendo hoje? Sim, aí é muito importante, né, a gente conversar, porque assim, quando eu entrei, né, eu falo assim, nessa vida, né, do autismo, eu fui assim ajudar, eu conheci mães assim, nossa, mas maravilhosas, algumas eu sou amiga até hoje, né, Sim. e nossa, eu tive tanta ajuda no começo, mas porque no começo você sai perdida, né, você pega o diagnóstico, aí você procura uma TO, eu pensava, o que é TO, né? O que é TO? Você procura uma TO, você procura uma fono, uma psicóloga, não sei o que, né? Então é tanta informação, aí você se sente perdida, né? Aí eu nem lembro quem foi que falou assim, olha, mas tem algumas mães, né, conversa com tal pessoa aqui na cidade que ela tem, e eu recebi muita ajuda no começo, e eu sou muito grata, então eu tive essa necessidade, depois que passou tudo, né, e a gente conseguiu, né, se encaixar, encaminhar algo, né, para começar as terapias, para o tratamento, eu fiquei pensando, nossa, como eu tive ajuda, né? Pessoas que me instruíram, ó, faz isso, é isso, é isso, esse profissional, é isso, e me ajudam até hoje. Então eu tive muita vontade de disseminar isso daí. Então por isso que aí eu aproveitei, né? Que antes eu já dava aula, tudo tal, e eu dei alguns cursos lá em Arco-Íris com o pessoal da assistência social, e foi muito legal poder assim passar a experiência, tudo, né? E assim, eu saí assim sempre com aquela, nossa, eu consegui ajudar, porque muitas iam perguntar, o meu neto, eu acho, e como que eu falo, o que eu posso dar de dica pro meu filho, em que profissional para né, fazer uma análise, tudo, né, porque eu como avó eu sinto, então foi bem legal também, outras experiências também, Então, assim, eu tive muitas... Por isso que eu me senti tão tocada quando eu comecei a assistir os seus vídeos. Eu falei, meu Deus, mas aquilo me tocou de um jeito. Eu falei, é exatamente o que eu sempre quis fazer. Disseminar, passar para as mães, né? Calma, né? E que bom que vocês muito. duas me chamaram. Tá Né? vendo? Calma, Que bom. calma que vai, né, tem dias e dias, mas e sempre assim, né, mostrar que sempre tem alguém ali, né, não se desespere, né, ouça, foi o que eu falei, a história do outro, né, muda a gente, né, Sim, então, nossa, então eu fui muito acolhida por várias mães de crianças, não só de autistas, mas de crianças com outras deficiências, né, algumas assim me ajudam até hoje, então é muito importante essa parceria, a rede de apoio, seja de parentes, seja a escola mesmo, como eu estava falando, faz um trabalho muito legal de conscientização, sabe, a gente conversa, eles, né, repassam escola pública? isso. Não, ele estuda na Escolinha Esperança. Tá. E elas, assim, elas chamaram várias terapeutas do Gu para elas poderem entender um pouco o Gu. Sim. As terapeutas falaram, né, como que o Gu tudo, então isso ajudou muito, né? Mas, assim, falar para as mães acalma seu coração. Eu sei que às vezes é difícil, porque eu ainda tenho, assim, muita angústia, né? Mas acalma seu coração e se sinta acolhida
pelas Sim, outras mães, com né? certeza. Porque isso de verdade ajuda muito. Eu vi, assim, que eu tava naquele desespero e tinha pessoas em situações muito mais, mães em situações muito mais difíceis que a minha, e estavam ali, sabe, Às vezes a gente acha que a batalhando. nossa tá tão difícil. Exatamente, batalhando, fazendo, Sim. lutando, sabe? Então isso que fez também me dar essa vontade, né, de falar assim, calma, vai dar certo, É tudo isso. no seu tempo, né, não adianta querer, no tempo de Deus, tudo, né, mas dá certo, né, e pode, né, Sim, podem com se certeza. sentir acolhidas por Com nós. certeza. O ser humano, ele não foi feito para ficar sozinho. Então, Exato. nós temos a necessidade de se sentir em grupo, né? Exato. Nós precisamos de um grupo. Com Sim. certeza. E aí, quando a gente fala dessa causa, né, das mães atípicas, as mães precisam realmente se unir. Sim. Nós estamos falando da escola do filho da Angélica, que é Isso. uma escola particular. A escola pública, talvez, onde seu filho esteja estudando hoje, pode ser uma realidade completamente diferente. Claro. Você pode não ter, de repente, apoio nenhum. Você pode nem ter diagnóstico ainda. Sim. Mas, assistindo esse episódio, já sinta que nós estamos aqui de braços abertos e dando esse apoio, meu exército. Vocês não estão sozinhas, nós precisamos Sim. dar voz para isso. Elas não estão dizendo que é fácil, não estão dizendo que é leve, não é, mas você pode sair dessa dor, você pode sair desse sofrimento e talvez você ser a voz. Você levantar a primeira mão na sua comunidade, na escola do seu filho e falar, gente, assiste esse vídeo. Sim. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas. O Instagram delas vão estar aqui. Chama a Neia, chama a Angélica, conversa. Angélica, como que você fez quando foi assim, assim, assim nessa fase? Sim. Neia, como que foi com o Joaquim assim, assim nessa fase? Olha, meu filho é suporte tal. Olha, meu filho é nível tal. Mas olha, eu tô perdida, eu não sei o que eu faço. Aqui eu não tenho acesso a TO, eu não tenho acesso a fono, eu não tenho nada. Então, como que eu posso ajudar? Então, gente, sempre tem uma solução, sempre tem um meio, um caminho. E esse podcast, ele é justamente para isso, para trazer um colo, para abraçar vocês que estão vivendo isso e dizer, vocês não estão sozinhos. Exato. A rede social tá aí e aproxima tanto a gente, não é, Neia? Muito, gente. Grupos de mães também ajuda muito. Eu mesmo tô, acho que uns 112 grupos de mães eu tenho no Brasil todo. Então vocês vão chamar, né? Não vão colocar o Instagram dela aqui, vocês vão chamar ela. Ajuda muito. Me coloca nesses gente. grupos aí. Ajuda muito. Eu falo assim para as mães, acho que a gente se ajuda mais às vezes do que uma consulta médica. Mas é. Então a gente tem muitas trocas de experiência, sabe? Por mais que o autismo, ele pode ser do mesmo nível, mas é diferente porque nós somos únicos. Deus nos fez únicos, ninguém é igual a ninguém, mesmo sendo no mesmo nível de suporte. Mas, assim, nos ajuda muito, é muito acolhedor, sabe? Então, assim, se vocês precisarem, a gente tá aqui, né? Porque isso é muito importante, muito importante. E eu falo para as mães também, fazer uma psicóloga também é muito importante, gente, ajuda muito. Acho que a casa da típica tem que fazer terapia. Quem cuida precisa ser cuidado. Exatamente. É isso. Perfeito. Exatamente. A tendência de algumas mães é, de repente, querer se excluir, né? Sim. Ah, não vou pra essa festinha de aniversário, não vou pra praça porque vão ficar olhando meu filho. Não sei se vocês já passaram por isso, se tem a fase que passa por isso, e depois você tem. meio que se liberta, né? Sim, exatamente. O que vocês diriam pra essa mãe que às vezes sente essa exclusão da própria sociedade, não convidam pra uma festinha de aniversário, porque sabe que essa criança vai, de repente, dar um pouco mais de trabalho, ou é aquela festinha que vai sozinho, que não vai com os pais, porque tem essas festas agora. E aí fala assim, não vamos convidar o Gu, não vamos convidar o Joaquim, não sei se aconteceu isso. Ou vocês mesmos falam, ai, não vou, porque vai ser pior. Tem isso? Já aconteceu? No caso do Gustavo, a gente faz assim, como o Gustavo ele tem assim, muitas comorbidades associadas, ele tem realmente muita dificuldade. Então, no caso dele, mesmo que a gente tenha vontade de fazer alguma coisa, às vezes a gente acaba deixando de fazer porque a gente procura o bem-estar dele, né? Sim. Por exemplo, o Dia das Mães na escola. Os 2 primeiros anos eu consegui participar. O ano passado já foi mais atribulado, né? Demorou, o Gustavo ficou irritado, né? Então, aí esse ano eu vi que não ia dar, não ia ser bom pra ele, né? Então, por mais que eu tinha vontade, claro que eu tinha. Assim como eu ia. Que mãe que não quer? Nossa, como eu ia nas dia, comemorações do Gabriel e da Giovana, claro que eu queria estar lá, né? Na comemoração do Gu. Mas a gente optou por não levá-lo, porque realmente Então, muitas vezes, meu marido e eu, a gente deixa de levar para poupá-lo, né? Só que tem sim, como assim? Como na escola, o lugar que ele vai no parquinho, por exemplo, é na escola. Como lá todo mundo já sabe,
como o Gustavo já fizeram esse trabalho. Então as crianças meio que às vezes cedem, né? Se o Gustavo tá lá, ele gosta muito de subir, né? Como eu falei, se regula na altura. Ele sobe naquele brinquedo de escorregador, mas ele não escorrega. Ele quer ficar parado lá em cima, curtindo olhando a altura, porque ele ama ama ver o vento balançando as árvores, e lá tem bastante. E as outras crianças querem passar e escorregar. Então, quando sobe, viu que o Gu não saiu, eles, o Gu tá aí. Aí desce e sai, porque lá já foi feito um trabalho. Agora, numa pracinha, não. Então, eu e meu marido, a gente sentia muito isso. Às vezes a gente levava e se arrependia. Às vezes o Gustavo chegava bem, mas ele chegava lá, a gente tinha que tirar, porque as crianças queriam brincar, né? Estavam lá para brincar. E o Gustavo, né, brinca diferente. Aí a gente tinha que tirar ele, aí ele acabava indo para casa chorando, chegou lá bem e voltou para casa desregulado. Então, muitas vezes a gente ainda deixa, como o Gustavo ainda precisa de bastante suporte, né? Numa festinha, ele jamais conseguiria ir sozinho. Porque o Gustavo não tem autonomia, assim, para coisas básicas, né? Comer. Não tem. Assim, o Gustavo, na verdade, ele tem uma seletividade alimentar absurda. Por quê? Porque o Gustavo, ele não tem a coordenação motora fina, né? Ele nem pega em lápis, nada, e ele não utiliza talheres. Ele não utiliza e também não aceita, ele tem muita sensibilidade na boca. Escovar o dente é uma loucura todo dia, é uma guerra mesmo. E ele tem muita sensibilidade na boquinha. Então ele não aceita, por exemplo, eu dar um aviãozinho igual ele era bebezinho, vamos e comer. Ele não aceita talher, ele tem horror a talher. Por conta disso, ele só come com a mão. Para comer com a mão, ele só come alimentos duros, secos, porque ele não vai pegar, por exemplo, um feijão, ele não quer sujar a mão, né? Então, ele só come assim, alimentos duros e secos. Então, por conta disso, a seletividade dele é muito grande. Minha mãe tem que se desdobrar nesse tudo. Então, ele não conseguiria ir num aniversário, mesmo que ele fosse convidado, sozinho, ele não conseguiria, porque ele precisa de um suporte, ele utiliza fralda, né? Ele não consegue, assim, questões de higiene, as questões básicas, né? Isso também é uma vontade que a gente tem, muita gente luta para que, nas terapias, tudo, para que ele consiga, pelo menos, ter esse mínimo, né? Uma noção de perigo. Se o Gustavo vê, por exemplo, um bicho, uma abelha, ele vai pegar. As terapias são ensinado essas questões. Isso, tem várias, né? E geralmente a psicóloga, a TO, elas visam não só a parte motora, a parte sensorial, mas também o comportamento, né? Como adequar o comportamento em sociedade até no dia a dia, né? Preparar ele para isso. Então, ele precisa, a fisioterapeuta, ela faz também muito esse trabalho legal, por exemplo, tentar pegar a escova de dente aos poucos, né? Futuramente, quem sabe, ele utilizar um talher, né? Então, ele precisa de muito suporte. Então, numa festinha, ele não conseguiria ir sozinho, né? Questão de higiene, tudo, noção de perigo ele não tem, né? Você já se acostumou com essa questão dele não poder ir, ou você ter que não ir nos lugares? Como você sente? É assim, questão de eu não ir nos lugares, eu ainda sinto bastante, porque como assim, eu sempre trabalhei fora, sempre estudei, trabalhei, então assim, vir para dentro de casa, para mim foi um desafio muito grande mesmo, porque você acostuma naquela rotina, né? Eu sinto assim muita vontade de conversar com pessoas, porque assim, por mais que na minha casa tem 5 pessoas, né, a gente tem 3 filhos, o meu marido, né, precisa, né, que nem você falou, a carga é da mãe, sim, só que aí a partir do momento que a mãe opta por ficar em casa, né, para cuidar do filho, pro marido fica uma sobrecarga de provedor maior, né, então meu marido trabalha bastante, né. E então assim, eu sinto essa falta de conversar. Às vezes eu mando mensagem para alguma amiga minha, mando áudio, meu filho mais velho fala, mãe, um áudio desse tamanho? Ai, Gabriel, eu sinto essa necessidade de conversar, né? Eu fico muito dentro de casa. Eu falo assim que o tempo todo eu tô levando ele em várias terapias a semana toda, mas levá-lo na terapia não é sair, porque muitas vezes você chega lá, ele se desregula. Então tem clínicas que são só para que ele vai só para crianças especiais. Agora tem clínicas que são médicos variados, tudo, né? Então dá assim, né? Você chega lá, uma recepção lotada e ele chega numa crise, dando trabalho, não sei o que. Então é sempre aquela apreensão. Alerta, né? Sempre. Eu tô sempre assim, pisando em ovos, sabe? Então, é isso, eu não conto como sair. Então, eu sinto muita vontade. Eu tenho muita vontade de que o Gustavo, ele assim, não tem paciência de ficar no carro. Então, ele vai no médico em Marília. Pra ele ir em Marília, já tem que levar um monte de coisa pra distrair, pra ele comer, pra ele
brincar. Então eu tinha muita vontade de futuramente conseguir fazer uma viagem, até por conta dos meus outros filhos. O meu filho mais velho, ele já vai fazer 21 anos, ele trabalha, já terminou a faculdade e tudo, mas ele é caseiro. Agora, minha filha do meio, que é a minha única menina, ela sempre gostou de sair muito, muito. E depois do Gu, a gente privou muito, né? Hoje em dia, sim, ela já sai com as amigas, ela já tem até namorado, ela sai com o namorado, mas ela sente falta de sair com a gente. Com a família. Então, eu também, isso eu sinto muita falta. O Natal, festa de Ano Novo, a gente acaba fazendo só entre nós, a gente nunca deixa de fazer. Casa. Só lá na minha casa. A gente nunca deixa de fazer o arrumo, a gente ceia, a gente faz a decoração, embora o Gustavo, todo ano eu monto 4, 5 vezes a minha árvore, porque o Gustavo vai mexendo nas bolinhas, derruba tudo, é uma loucura. Mas a gente sempre faz com a gente é muito família lá em casa, muito mesmo, nós 5 somos muito unidos. E aí, só que eu sinto muita vontade disso também. Sinto bastante vontade de conversar, de sair, sabe? E a gente ainda deixa muito, porque realmente o nível de suporte que o Gu necessita é muito grande. E às vezes é muito estressante para ele, muito cansativo para ele e para nós. Aí a gente acaba deixando. Para todo mundo, né? Neia, eu acredito que para você também é a mesma coisa. Como que a gente enfrenta isso? Onde a mãe encontra força para passar por tudo isso? Porque às vezes eu me pego em casa reclamando do dia que eles jogaram o pratinho no chão. E aí eu me estresso, porque jogaram o pratinho no chão. Ou o dia que eles fizeram alguma outra arte. Isso é esporádico. Não é o tempo inteiro. Eu já me pego em estado de alerta com os meus gêmeos, mas não se compara aos desafios e às preocupações que vocês têm. E às vezes, eu como mãe, acho que a minha carga tá pesada, mas eu não sei de nada. Não mesmo. O que vocês estão vivendo é infinitamente maior. Então, quando eu tô muito cansada, eu falo, Jesus, me dá força, me dá sabedoria, me dá paciência. E para vocês, para enfrentar tudo isso, essa privação, essa angústia, o isolamento, o julgamento, o medo, como a gente disse, o medo de, será que meu filho vai atingir uma certa independência? E se eu não estiver mais aqui? Como que vai ser? Você disse uma coisa, eu quero morrer em paz. Onde as mães atípicas podem encontrar força? Quem pode fazer isso por elas? Só Jesus. Só Jesus. Mas eu busco muita força também, até mesmo no Joaquim. Porque ele dá o melhor dele, sabe? Você percebe que ele se esforça cada vez mais. Ele quer mostrar pra gente que ele conseguiu. O que eu quero falar para as mães típicas é: não perca um momento com seu filho. Isso é muito importante. Quando seu filho vier falar para você que te ama, ou se ele estiver fazendo uma bagunça ali, dê atenção a isso. Porque muitos pais, igual mesmo a Angélica, o que ela quer muito, você acha que ela não tem vontade de ouvir? Fala, mãe, eu te amo. Não perca esse tempo. Porque muitos, ao mesmo tempo que eu quero, também que o Joaquim escreve, às vezes o seu filho tem uma reunião de escola, você não participa. Isso é muito importante. Porque a gente busca tanto, né, Angélica, o melhor para eles, né? Então essas coisas passam que você nem percebe. É valorizar. É valorizar o que você tem. Simples, o simples. Do dia a dia. Porque vocês não conseguem ter o simples. Exatamente. Sim. Assim, eu falo assim, coisas que passaram, entre aspas, batido na vida do Gabriel e da Giovana, que a gente, assim, não deu valor. Hoje em dia a gente comemora muito. É como se o Gustavo fosse um bebê, né? Então, cada vez que ele faz alguma coisinha, a gente quer... Sim, a gente se emociona, a gente conta, eu ligo pra minha mãe, pra minha sogra, pra minha sobrinha, pra mim, sabe? A gente quer comemorar pequenas coisas, né? Que são tão pequenas mesmo, sabe? Ele conseguir encaixar a peça amarela no suporte amarelo. Nossa, aquilo o nosso Gustavo conseguiu raciocinar. Então a gente fica assim, sabe? A gente comemora e dá valor nas pequenas coisas. Nossa, é uma mudança, assim. É isso, eu acho que é eles que passam isso pra gente, porque eu falo assim, que o autista, eles vê detalhes
Eles veem perfeição em pequenos detalhes. E acaba nos ensinando. E nos ensinando. E eu falo que todo autista é um ser humano, mas nem todo ser humano é um autista. Perfeito. Meu Deus, gente do céu. Quanta emoção, meu exército. Eu quero... Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente meio que Acho que ficou bom, conseguiu né? falar um pouco. Dê a mão aí, vocês duas. Dê a mão aqui, Angélica. Gente, quantas emoções nesse episódio. Meu Deus, Sim. né? Muito. Muito, gente. A gente encerra esse episódio de hoje. Eu encerro principalmente com uma gratidão assim gigante a vocês duas por terem vindo aqui, mostrar a história de vocês, abrir a vida de vocês para outras mães que estão passando por isso e para mães que, como eu, não fazia ideia de como era, né, o mundo autista a fundo. Nós, como sociedade, temos muito o que melhorar, muito o que acolher. E como a Neia diz, empatia, né? Não vamos depender de uma camiseta Sim. e de um crachá Sim. para entender que aquela criança é diferente. Sim. E principalmente, gente, vocês hoje estão aqui nos ensinando e mostrando como o amor de mãe é maravilhoso, como o Sim. amor de mãe, ele é forte, meu demais. Deus. Sim. Obrigada pelos nossos filhos. Obrigada, sabe? Você que tem seus filhos em casa. E principalmente valorizar cada momento do que a gente vive, do que a gente ainda não viveu, porque a luta da mãe atípica é Eterno. eterna. Eterna. Então, que vocês possam continuar com essa força, que vocês possam levantar outras mães Sim. por onde precisam. E o Entre Mães vai estar sempre aqui, aberto para vocês, para nossa conversa, para sempre. Obrigada, Obrigada. viu? Obrigada por Obrigada estarem mesmo. aqui. Gratidão. Obrigada, gente. Até o Gratidão. próximo.